Está começando mais um programa Evidências, um programa em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. A manhã do dia 20 de abril de 1999 foi marcada como uma das mais tristes datas na história da educação americana. 2 estudantes entraram normalmente em sua escola, sacaram as armas e começaram a atirar freneticamente em professores e colegas. Eles planejaram o ataque por mais de um ano e, com um potente estoque de explosivos, pretendiam destruir a escola inteira. Em apenas 16 minutos, eles atiraram e mataram 12 alunos e um professor, ferindo mais de 21 pessoas. No início, pensou-se que Eric Harris e Dylan Klebold, que eram 2 adolescentes deprimidos, haviam consumado um ato de vingança. No entanto, as suas ações não foram impulsivas, como muitos ataques vingativos costumam ser. Harris e Klebold planejaram o ataque por mais de um ano, reunindo armas e explosivos caseiros com a ajuda e informações obtidas na internet. As investigações relataram que o seu objetivo era apenas ficarem famosos e serem imortalizados por ter assassinado o maior número de pessoas. E a sua escola seria o alvo mais conveniente. O que faz com que jovens inteligentes como estes, com o futuro inteiro pela frente, ajam desta forma tão inexplicavelmente violenta? Esta história, por si só, já seria muito dramática, mas apenas é uma entre várias outras do mesmo perfil que tem acontecido entre escolas e comunidades de jovens do mundo inteiro. Milênios antes de nossa época, a Bíblia já previa a necessidade de se livrar os filhos das garras do mal. O livro sagrado parecia prever que quanto mais próximos estivéssemos do fim dos tempos, mais desafiadora seria a tarefa de educar jovens e crianças no caminho do bem. E por isso, a providência divina deixou exemplos e conselhos históricos a esse respeito, e seria muito importante prestar atenção neles. Já por volta do 15º século a.C., os hebreus que caminhavam pela região cananita foram alertados quanto a certas práticas que colocariam seus filhos em risco. Veja o que Deus orientou a Moisés no livro de Levítico, capítulo 18, verso 21. Não dês nenhum dos teus filhos para dedicar-se a Moloque. Mas o que significaria esta expressão dar-se a Moloque? Segundo alguns tradutores, a melhor versão para o hebraico seria: e da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque. Esta leitura está condizente com o que temos em 2 Reis, capítulo 23, verso 10, que fala do trabalho de Josias em destruir um altar no vale de Rinom, onde alguns pais tinham o costume de queimar filhos perante Moloque. Este altar era chamado de Tofet, uma palavra que possivelmente significaria poço de fogo ou queimadouro em siríaco antigo. Seja como for, era uma prática realmente difícil de entender ou até mesmo imaginar. Ainda é um mistério para os historiadores como se dava esse ritual pagão de passagem pelo fogo. Vários textos bíblicos fazem menção dele. No século XII, um rabino chamado Rashi escreveu o seguinte ao comentar Jeremias, capítulo 7, verso 31, que igualmente descreve a prática horripilante encontrada inclusive entre os próprios judeus, de sacrificarem crianças, seus próprios filhos, sobre altares ou tofetes de deuses pagãos. Ele diz: o tofete pertence a Moloque. Ele era feito de brasas. Eles esquentavam a estátua a partir de suas partes baixas e até atingir as suas mãos espaldadas. Quando estas estavam bem quentes, eles punham a criança em seus braços e ela era queimada viva. Enquanto ela gritava veementemente de dor, os sacerdotes tocavam tambores que impediam os pais de ouvir os gritos de seus filhos e nada disso movia o seu coração. Esta imagem ilustrativa nos dá uma ideia do momento em que era executado o terrível ato. Em Gênesis 22, há o relato onde o Deus verdadeiro teria pedido ao patriarca Abraão para sacrificar o seu único filho sobre o Monte Moriá. E no momento do sacrifício, o impediu por intermédio de seu anjo. Nesta situação, porém, não temos nenhum desejo divino por sangue humano, mas apenas um relato onde Deus leva o patriarca a descobrir dentro de si quem era mais importante em sua vida, Deus ou seu filho Isaque. Não se tratava, portanto, de nenhum endosso ao rito pagão.
Uma rápida leitura de 1 Reis 11, verso 7, leva a crer que até o rei Salomão certa vez errou feio, erguendo ele mesmo um templo a Moloque, que é chamado no texto de a abominação dos filhos de Amon. Foi um momento de fraqueza, é claro, mas que trouxe consequências sérias para o povo. O nome Moloque seria provavelmente uma corruptela da palavra rei, Meler, associada às vogais de Boshet, que queria dizer vergonha em hebraico. Moloque seria uma típica divindade dos sanguinários amonitas e, de fato, o sacrifício humano de crianças era uma realidade muito comum naquelas paragens. Muitas foram as crianças mortas neste macabro ritual que expõe em cores vivas a capacidade humana para o mal, e isto tem sido evidenciado pela história. Descobertas arqueológicas feitas em Cartago revelaram estes estranhos monumentos funerários que já classificamos como sendo tofetes. Eles eram, na verdade, memoriais de queimadouros para o sacrifício de crianças. Praticamente todo esse cemitério que você vê em seu vídeo é composto de crianças mortas em sacrifícios pagãos. Nesta parte subterrânea está o local exato onde os inocentes eram impiedosamente sacrificados. Estas urnas presentes na ala siríaca do cemitério real cartaginense contêm restos de crianças que foram queimadas vivas. Esta última urna, vista de cima, contém ainda bem preservados os ossos queimados de uma criança recém-nascida. Este achado mostra que também era costume do povo púnico, que havia sido colonizado pelos fenícios, o ato de sacrificar bebês sobre altares de fogo, ainda por volta do 8º até o 6º século a.C. Aliás, isto foi confirmado na antiguidade por escritores que mencionaram largamente o costume púnico ou cartaginense de sacrificar crianças a divindades pagãs. Cletarcos, Diodoro Súculos, Plutarco são apenas alguns autores latinos que mencionaram em vívidas palavras a queima de crianças em homenagem a Cronos ou Saturno, que eram reconhecidos em Catargo como sendo Baal Ramon, o deus-chefe de todos os deuses pagãos da região. De fato, esta pequena placa de pedra escrita em fenício foi encontrada junto ao cemitério de bebês e trazia uma estranha inscrição abreviada que dizia: X, filho de Y, oferta esta placa à deusa Tinit para o deus Baal Raman por haverem ouvido a sua voz, isto é, atendido ao seu apelo. Os romanos parecem ter acabado com essa prática cartaginense após a Segunda Guerra Púnica e, evidentemente, aproveitaram os relatos desta atrocidade infanticida para fazer uma propaganda política contra os seus antigos adversários púnicos. Também na América Andina, podemos encontrar o mesmo sacrifício, o mesmo costume bizarro de matar crianças. Esta fotografia mostra cientistas forenses examinando uma múmia de 500 anos. Esta antiga menina de aproximadamente 15 anos de idade foi oferecida em sacrifício por seus próprios pais, que eram cidadãos do grande Império Inca. A análise de outras múmias preservadas por causa do gelo nos Andes mostram que as crianças eram engordadas e embriagadas antes do sacrifício. Então seus corpos eram deixados no alto da cordilheira gelada, onde permaneceram intactos por séculos. Em 1966, o arqueólogo australiano John Ben Hennessy fez outra descoberta interessante. Escavando as redondezas deste templo de Ártemis, na Jordânia, ele afirmou ter encontrado os restos que possivelmente seriam sacrifícios humanos de crianças recém-nascidas na região. Cemitérios típicos como estes que mostramos foram também encontrados no Vale de Rinom, próximo a Jerusalém, o que evidencia a possibilidade real dessa prática dantesca ter sido largamente usada tanto na Fenícia quanto na terra de Canaã, onde os hebreus passaram a habitar. Possivelmente, sacrificava-se o filho primogênito de um casal e o objetivo desse ato era aplacar a suposta ira dos deuses chefes e assegurar a fertilidade da terra. Por isso, não nos restam dúvidas de que o sacrifício de crianças, especialmente as primogênitas do sexo masculino, eram uma prática comum entre certos povos do Antigo Oriente Médio, especialmente em tempos de calamidade. Talvez seja por isto que os hebreus foram, desde a sua saída do Egito, orientados por Deus a não sacrificar, mas antes resgatar os seus filhos primogênitos através do sacrifício de um animal feito diante do altar de Deus.
Vejamos o que está escrito em Êxodo, capítulo 13, versículos 11 a 16. Também acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e a teus pais, quando tal houver dado, separarás para o Senhor tudo que